Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta terça-feira, começa agora. O governo do Rio Grande do Norte diz que vai prender policiais grevistas após justiça decretar paralisação ilegal. O verão é um convite para exercícios ao ar livre, mas os médicos alertam. Quem não está acostumado precisa passar por uma avaliação para evitar que uma atividade saudável se transforme em um problema. Estradas federais registram menos acidentes e mortes no feriado em relação ao ano passado, mas o número ainda é muito alto. Venda de cruzeiros marítimos na costa brasileira vai a todo vapor. Pela primeira vez em 2 anos, o número de navios percorrendo o litoral do país aumentou. No esporte, vamos mostrar os gols da rodada de Ano Novo do Campeonato Inglês. E do outro lado do planeta já tem torneio de tênis rolando com brasileiros e os melhores do mundo no Catar e também na Austrália. Quem faz exercícios físicos deve tomar alguns cuidados no verão, como beber muita água e prestar atenção na alimentação. Quem não está muito acostumado também deve fazer uma avaliação médica para que a busca por uma vida saudável não se transforme num problemão. Aos 82 anos, seu Shigeu esbanja a disposição. Mas não era assim não. Só começou a caminhar junto com a esposa e a filha depois de sofrer um infarto de tanto fumar. O médico falou que não precisa operar. Só que na hora de alta, o médico falou, é melhor o remédio você andar todo dia. Caminhadas 2 vezes por semana no Jardim Botânico, sábado e domingo aqui em Ibirapuera e quarta e sexta os meus pais vão fazer ginástica para a terceira idade. Dias de sol e muito calor. O verão é um convite à prática de exercícios físicos, principalmente ao ar livre. Eu me sinto mais calma, bem tranquila, né? E para começar o trabalho. Mas é preciso atenção, começar uma atividade física não é tão simples assim não, tem que ter orientação médica, principalmente para quem nunca fez nada com frequência. Deve ser orientada de forma a que a pessoa não vá com o intuito de promover uma melhor qualidade de vida e arrume uma encrenca. Há pessoas que vão à academia e acham que tem que ficar lá se desgastando o mais que puderem. Isso é até perigoso. A atividade física é fundamental na prevenção de doenças cardiovasculares. O sedentarismo é o 4º principal fator de risco de outros males crônicos, como o câncer e o diabetes. Para evitar que o exercício vire um problema em vez de solução, basta seguir alguns cuidados. Evite os horários de pico de temperatura. Treine antes das 9 da manhã e depois das 5 da tarde. Beba muita água. Se manter hidratado ajuda a diminuir casos de insolação e também previne cãibras. Evite aulas dentro da academia, principalmente em grandes grupos de pessoas. Prefira alimentos leves, como frutas, legumes, saladas e vegetais. E evite grandes quantidades de carboidratos e proteínas. Atividade física é uma coisa muito importante. Pode ser muito saudável, mas se não for feito de forma adequada, pode ser muito lesiva à saúde das pessoas. Agora vamos ver como está o movimento nas estradas para quem volta do feriado de Ano Novo das praias do litoral paulista. A repórter Adriana Simino traz as informações para a gente. Oi, Adriana, tudo bem? Muita gente deixou para voltar hoje? Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Muita gente deixou para voltar hoje, por isso o sistema Anchieta Imigrantes, que realiza a operação 4x6, está bastante cheio. Essa câmera que está aqui atrás de mim é o trecho de Planalto, com volume intenso, mas o bicho está pegando mesmo na serra. A subida pela Imigrantes está bastante congestionada. Eu vou conversar agora com o Douglas Alves, que é supervisor do Centro de Controle Operacional aqui da Ecovias. Douglas, quais são as principais ocorrências que atrapalham ainda mais o trânsito que já é cheio nessa época? Boa tarde. É a pane mecânica, né? É a falta daquele cuidado com o veículo, dar uma verificada no nível de óleo, água, e o carro acaba quebrando durante a viagem. Bom, vocês têm uma equipe reforçada justamente para atender esse tipo de ocorrência agora nessa época de maior movimentação? Sim, o nosso time está reforçado, nós temos bastante guinchos nas pistas, nas rodovias, veículos de inspeção, tudo para auxiliar o usuário nesse momento de caos, né, para ele que quebrou o veículo. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Então, para não aumentar ainda mais esse caos, é bom sempre dar aquela checada no veículo. Falando agora de outras rodovias, tem trânsito um pouquinho mais complicado na Bandeirantes, no sentido de São Paulo, na região de Campinas, por causa de obras. E na Dutra, o trânsito também bastante intenso em Pindamonhangaba, para quem segue no sentido Rio de Janeiro. Nas demais rodovias, a situação está mais tranquila, o movimento maior foi ontem mesmo, viu, Ana?
Tá certo, Adriana, obrigada. E as rodoviárias da capital estão lotadas para o início das férias de janeiro. Muita gente voltando para São Paulo e muita gente também deixando a cidade. A repórter Maria Manso está no terminal Tietê e acompanha essa movimentação. Oi, Maria, tudo bem? Quem deixou para comprar passagem agora ainda consegue para algum destino do Brasil? Oi, Ana, boa tarde. Bom ano novo para todo mundo, principalmente para você. Sim, ainda há passagens para todos os destinos, mas olha, dá só uma olhada. Desde muito cedo há filas em praticamente todos os guichês das empresas. A Aline, que trabalha aqui, está acostumada a esse movimento. Você acredita que vai ficar assim o dia todo? Bom, a gente espera aí que hoje só aqui no Tietê cerca de 110 mil pessoas passem no terminal, circulem por aqui. Então a gente acredita aí que essas filas elas devem durar até pelo menos o meio da tarde. O movimento de volta do Réveillon envolve quantas pessoas? Bom, a gente tem uma operação especial, né? A gente tem um reforço nas áreas de segurança, manutenção, limpeza e tudo isso continua porque a operação especial ainda está acontecendo. Ela se encerra só amanhã, que aí é quando já passou o período de ano novo. Ok, muito obrigada. Bom ano novo para você também. E tem um detalhe, viu, Ana? Quem veio comprar passagem intermunicipal, ou seja, entre a capital e cidades do interior ou do litoral, está comprando as passagens hoje já com um aumento de 3,32% que foi autorizado. Ana. Obrigada, Maria. E em tempo, feliz ano novo para você também. E 2018 marca os 100 anos da gripe espanhola. A doença matou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial. Uma tragédia que despertou entre as nações a necessidade de organizar ações coletivas contra epidemias para garantir a saúde global. De todas as guerras que travamos, nenhuma deixou tantas vítimas quanto a batalha contra a gripe espanhola. A doença, identificada pela primeira vez 100 anos atrás, levou à morte 50 milhões de homens e mulheres. Na época, quase 3% da população mundial. No Brasil, foram 35 mil pessoas, entre elas o presidente Rodrigues Alves. O vírus da gripe espanhola ainda não foi erradicado e ele vem atravessando a história com diferentes nomes a cada novo surto. Gripe aviária, gripe suína e tantos outros. Felizmente, ele já não tem a mesma potência de antes. Ao mesmo tempo, a medicina avança no diagnóstico e no tratamento da doença. Mas apesar dos esforços da ciência, a luta está muito longe de ter um fim. O vírus da gripe é um vírus que a gente chama RNA vírus, que é um vírus que o material genético ele sofre muitas mutações, o tempo inteiro ele está mudando. Às vezes, enquanto você está doente, você está melhorando, você tem aquela recaída. Quer dizer que o vírus sofreu uma mutação, você manifestou em você a nova versão daquele vírus. Isso acontece o tempo inteiro. E isso faz também com que as vacinas mudem todo ano. Enquanto a medicina faz sua parte, a biologia se encarrega de criar pequenas diferenças entre homens e mulheres. Ao longo da evolução humana, elas e eles não reagem de maneira igual quando vem a gripe. O que eu percebo é que o Walter ele é bem resistente, mas quando ele fica com gripe, ele se abate mais. Né? Esse ano mesmo ele ficou com gripe e eu tive resfriado, eu não cheguei a ficar com gripe mesmo. A evolução fez com que o homem desenvolvesse a parte muscular mais do que a mulher e a mulher desenvolveu mais o sistema imune. Então as mulheres de uma forma geral elas combatem melhor as infecções. Tá? Então o vírus da gripe também não é exceção. Muitos turistas estão aproveitando as férias para descansar e passear dentro de transatlânticos que navegam por toda a costa brasileira. Depois de 2 anos de queda, o número de navios no litoral do país volta a aumentar. Foi dada a largada na temporada de cruzeiros no litoral brasileiro. Muitas pessoas aproveitam as altas temperaturas para conhecer as praias do país. Só no terminal marítimo do Porto de Santos, no litoral paulista, nos dias mais movimentados passam cerca de 7 mil turistas. A família da Luana acabou de desembarcar e adorou a experiência. Tem shows o dia todo, tem aulas de dança, de salão também, foi bem legal. A previsão da concessionária que administra o local é de que 470 mil pessoas circulem pelo terminal de Santos na temporada. Nós podemos afirmar que o segmento ele não sofreu com a crise, ele manteve o mesmo número, ou seja, ele não diminuiu. Então, a
perspectiva é boa. Hoje, há 7 navios navegando pela costa brasileira, o mesmo número dos anos anteriores. Mas o número de leitos está 15% maior porque aumentou o número de viagens oferecidas. De olho no público que acabou de desembarcar, o município de São Vicente, vizinho de Santos, está realizando ações para esses turistas. Uma delas é este óculos de realidade virtual para conhecer as belezas da região sem sair do lugar. A gente está divulgando os pontos turísticos da nossa cidade e também a encenação, que ocorre do dia 19 a 25 de janeiro, que é a maior encenação em areia do mundo, inclusive está até no livro dos recordes. Em São Paulo, o Museu da Imagem e do Som tem uma programação especial para as férias. Em janeiro, o MIS prorrogou a exposição que homenageia um dos maiores símbolos do rock brasileiro, o líder da banda Legião Urbana, Renato Russo. E o repórter Eduardo Campos está no museu, tem outras informações para a gente. Oi, Eduardo, tudo bom com você? O que os fãs do Renato Russo vão encontrar por aí? Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, todo esse acervo aqui estava dentro do apartamento do Renato Russo, lá no Rio de Janeiro. Quem é fã que vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, tem um disco de platina da banda Legião Urbana de 87, mais de 250 mil cópias vendidas. Tem também um artigo bem raro também, que é uma letra de uma música escrita pelo Renato Russo, de 95, chama Por Terra. Essa letra aqui, isso aqui é um rascunho. Essa música nem chegou a ser lançada. Quem vem aqui, confere no museu. Quem está aqui ao meu lado é o Jacques Kahn, que é o diretor aqui do museu. Jacques, boa tarde. Como que todo esse acervo veio parar aqui, hein? Boa tarde. Há quase 3 anos atrás, o filho do Renato, o Juliano, procurou o MIS dizendo que queria fazer uma exposição em homenagem ao pai. Desde então, o apartamento em que o pai morava, no Rio de Janeiro, teve o seu acesso franqueado à nossa equipe do acervo, que foi lá, recuperou as peças, higienizou, e nós temos aqui na exposição cerca de 1000 itens originais do Renato. Tá certo, Jacques, obrigado pelas informações. É tanta coisa, só que o tempo é curto. Quem vem na exposição, além das peças, discos, roupas e instrumentos musicais, nesse espaço montado especialmente, pode acompanhar o quê? As músicas, os shows ao vivo da Legião Urbana e também do Renato Russo. Aí vai o serviço. Fica até o dia 28 a exposição aqui no museu. Meia entrada R$ 6,00, o ingresso completo custa R$ 12,00. Uma dica bem importante, viu? Toda terça-feira, quem vier aqui no espaço, toda terça-feira, a entrada é gratuita, não paga nada. O museu fica aqui na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa. Certo, Ana? Certíssimo, Eduardo. Obrigada a você. Então, até dia 28, Museu da Imagem do Som, a exposição sobre o Renato Russo. E agora outras notícias nacionais. Apesar de uma ligeira diminuição no número de acidentes em relação ao ano passado, as estradas federais registraram muitos acidentes e mortes no feriadão do Réveillon. Foram 791 acidentes, com 45 mortes em 3 dias de fiscalização. Os números divulgados ainda são parciais e devem ser consolidados nos próximos dias. Até agora, os dados da Polícia Rodoviária Federal já registraram 364 motoristas dirigindo embriagados, 1.238 multas por falta de uso do cinto de segurança no banco de trás, quase 2.600 multas por ultrapassagem perigosa e cerca de 30 mil multas por excesso de velocidade. Rebelião em maior presídio de Goiás deixou 9 mortos e 14 feridos no primeiro dia do ano. Na confusão, 106 detentos fugiram, 77 continuam foragidos. Até um helicóptero ajudou na recaptura dos fugitivos. Ao serem reconduzidos, alguns presos reclamaram das condições no presídio. A crise na segurança pública no Rio Grande do Norte completa 15 dias. A Justiça determinou o fim da greve e o governo do estado diz que vai prender os policiais civis e militares que não voltarem ao serviço. Desde o final do ano, o policiamento tem sido feito por 2.800 soldados do Exército. A greve foi motivada pelo atraso no pagamento dos salários de novembro e dezembro, além do 13º, que também não foi pago. 5 dias de manifestações deixam ao menos 13 pessoas mortas e mais de 400 feridas no Irã.
Pelo menos 10 dessas mortes aconteceram no domingo, dia da maior manifestação contra o governo de Hassan Rouhani. Ao menos 200 pessoas foram presas. A população do Irã reclama da alta taxa de desemprego, inflação e corrupção. Além de Rouhani, os protestos não pouparam o Ayatollah Ali Khamenei, pedindo o fim da República Islâmica. Fora do Irã, o levante é estimulado por líderes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os dois falam em mudanças e buscas por liberdades. O governo iraniano proibiu as redes de televisão de mostrar imagens dos protestos e, após reunião com parlamentares, diminuiu a força das ruas, dizendo que as manifestações foram organizadas por grupos pequenos e minoritários. Essa já é considerada a maior manifestação no país desde 2009, quando milhares foram às ruas contra a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad. Agora, 12h15, o campeonato inglês não para. Foram 3 jogos pela rodada de Ano Novo. Vamos acompanhar os gols que rolaram ontem. Após 3 empates seguidos, o Manchester United voltou a jogar bem e retornou ao caminho das vitórias. Os Red Devils venceram o Everton por 2-0 em Goodison Park e recuperaram a segunda posição. Desfalcada de Lukaku e Ibrahimovic, a equipe de José Mourinho viu Pogba, Martial e Lingard brilharem para garantirem o triunfo. Com gol de Clavano nos acréscimos, o Liverpool venceu o Burnley por 2-1 fora de casa. Mané abriu o placar com um golaço e Gudmundsson fez para os donos da casa na reta final do jogo. O King Power Stadium recebeu o time da casa, o Leicester, contra o Huddersfield Town. Ambos no meio da tabela querendo a vitória para respirarem aliviadas. E os donos da casa saíram dos 90 minutos com a vitória por 3-0. Todos os gols na segunda etapa ajudaram os Foxes a quebrar uma sequência de 4 jogos sem vitória. Mahrez abriu o marcador. Slimani e Albrighton fecharam a conta. A seguir, 2017 foi um ano importante para a luta das mulheres que conquistaram novas vitórias contra a violência e o preconceito. E no mundo, a Coreia do Sul diz que aceita e tem pressa em começar diálogo oferecido pelo ditador da Coreia do Norte no discurso de Ano Novo. A gente volta em instantes. O 2017 foi considerado um ano importante para as mulheres no Brasil e no mundo. As denúncias de assédio contra pessoas públicas e as manifestações pró-aborto e contra a violência trouxeram para mais perto do dia a dia das mulheres as lutas feministas. Em Hollywood, os escândalos de assédio sexual derrubaram a carreira de um produtor poderoso e de um astro no seu auge. No Brasil, uma onda de denúncias contra homens que assediam mulheres nos ônibus virou caso de polícia. O lado positivo desses atos de machismo é que o feminismo ganhou espaço e voz. Se unir, se informar e denunciar passou a ser o discurso que une mulheres de diferentes gerações e classes sociais. Marcela é estudante de psicologia e fundou um movimento feminista na universidade onde estuda. O importante é não se calar, denunciar o machismo, denunciar a violência, o assédio, porque só assim a gente vai perceber que a gente não precisa se submeter a nada. Rosângela é advogada e luta pelos direitos das mulheres pobres e negras. Se uma mulher que não tem tanto acesso à informação, porque está reclusa, não tem acesso à universidade ou uma escolaridade maior, ela pode ter acesso? Sim, através do movimento feminista, através do movimento de mulheres. Avanços feministas, aliás, foram registrados em todo o planeta. Em Ruanda, na África, 61% dos parlamentares já são mulheres. No Oriente Médio, as sauditas, apesar de continuarem usando burca, conquistaram o direito de dirigir os próprios carros. Um marco na história mundial. Em comparação com 2016, no ano de 2017, a metade dos países melhorou seus indicadores nas questões feministas. Mas 2017 foi apenas o começo de um longo caminho, segundo a advogada que já está nessa estrada há mais de 10 anos. Tem um avanço e 2017 também vem mostrando isso, que as mulheres estão indo para as ruas, estão tomando visibilidade. Depois do aceno norte-coreano, a vizinha Coreia do Sul propõe que o diálogo entre os países aconteça na semana que vem.
O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Cho Myong-jeon, propôs que as duas Coreias reúnam na terça-feira que vem para tratar da participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno, no mês que vem. A proposta acontece depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou, durante o discurso de Ano Novo, que está aberto ao diálogo para que uma delegação do país vá até o vizinho participar dos Jogos. A Coreia do Norte tem 2 atletas classificados para a Olimpíada, os 2 na patinação artística. E o mundo aguarda o encontro como uma retomada do diálogo de paz entre os países asiáticos. Caso o encontro venha realmente a acontecer, será o primeiro em mais de 2 anos de tensões entre os lados. Apesar da Justiça considerar ilegal, a cobrança de taxa de conveniência para quem compra ingressos pela internet é mantida pelas empresas. Há ainda outras taxas que encarecem o bilhete. Em outubro, Roger Waters, um dos fundadores do Pink Floyd, fará shows pelo Brasil. Mário quer garantir o ingresso para a apresentação em São Paulo. Só que para fugir das taxas cobradas pela internet, pretende comprá-lo diretamente no ponto de venda. Procuro comprar os meus ingressos ou no local ou às vezes nem vou. Fico até chateado porque a gente perde um show que a gente gosta, mas para não se sentir lesado. Fizemos uma simulação. Um dos ingressos para o show do Roger Waters sai por R$ 380, se adquirido diretamente na bilheteria. Caso o consumidor escolha comprá-lo pela internet e vá buscá-lo pessoalmente, terá que desembolsar mais R$ 76 da taxa de conveniência e 12 da taxa de entrega. Nesse caso, o preço final do ingresso será de R$ 468, R$ 88 a mais do valor inicial. O custo, a estrutura de venda pela internet é mais barata. Não dá para entender por que essas empresas cobram essas taxas. Muitas vezes eles justificam que é para manter o software, a atualização do software. Mas, gente, eles não têm despesa com mão de obra, com funcionários, é apenas um sistema. Nas compras de eventos pela internet, a taxa de conveniência só pode ser cobrada se o consumidor tiver alguma comodidade, como receber o ingresso em casa, por exemplo. Mas se na compra online o consumidor tiver que retirar o ingresso na bilheteria, nenhuma taxa pode ser cobrada. Nem a de conveniência, nem a de retirada, muito menos a de impressão. O assunto já foi discutido na Justiça diversas vezes. Recentemente, a 26ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou a ilegalidade da cobrança da taxa de retirada. Esse advogado explica que quem se sentir lesado deve procurar a justiça. O problema é que nem sempre o consumidor avalia valer a pena ingressar com uma ação, porque gastou R$ 100 a mais. Quando o consumidor constatar que tem uma taxa de conveniência que ele considera absurda e ilegal, num valor muito caro, ele pode até comprar aquele ingresso, faz prova do que pagou e de todo o serviço que ele teve que fazer e procura os órgãos de defesa do consumidor. O ano mal começou, mas o tênis está a todo vapor em alguns torneios lá do outro lado do planeta. Vamos ver. Em Doha, alguns dos principais jogadores do circuito estão em ação. No Catar, Dominic Thiem começou o ano de 2018 com uma boa vitória. Principal nome no ATP 250, o austríaco, quinto do mundo, estreou vencendo o russo Eugenie Donski, 72 do ranking por 2-0. Um dos jogadores que mais evoluiu ao longo da última temporada, saltando de 209 para atual 91 lugar do ranking, o grego Stefanos Tsitsipas, de 19 anos, estreou com vitória por 2-1 contra o experiente alemão de 34 anos, Florian Mayer. Foi a terceira vitória seguida de Tsitsipas no Catar. Nas duplas, Bruno Soares e Jamie Murray tomaram um susto, mas salvaram 2 match points para virar a partida contra o polonês Marcin Matowski e o paquistanês Alsain Wallach-Quarish. Vão enfrentar o croata Borna Koric e o alemão Jan-Lennard Struff. E no confronto entre Bélgica e Alemanha pela Copa Hopman, no duelo masculino melhor para a equipe flamenca, que viu Davi Goffin, 7º do mundo, superar com tranquilidade o germânico Alexander Zverev, 3 posições acima. Um duplo 6-3, tendo disparado 5 aces que são saques, sem chances de devolução contra 9 do alemão.
Muito bem, só para encerrar, hoje começa a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Um dos maiores torneios, o maior torneio dos juniores. Santos contra o América do Rio Grande do Norte, o Palmeiras estreia amanhã contra o Luverdense, o São Paulo contra o Cruzeiro do Distrito Federal e o Corinthians no dia 4 contra o Corumbaense. Tem muito jogo pela frente até a data do aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro. Muito bem. E a gente encerra esta edição com as imagens da primeira Superlua de 2018 e a segunda mais brilhante desde 2000. Quem perdeu o espetáculo ontem terá uma nova chance no próximo dia 31 de janeiro, quando o fenômeno será acompanhado por um eclipse lunar total. A superlua ocorre quando a Lua está cheia e, ao mesmo tempo, a sua órbita atinge a maior proximidade da Terra, parecendo assim maior e com um brilho 30% mais forte. Linda, Cadu. Linda, né? Tem que fazer com um fotógrafo profissional, hein? Sem tirar com o celular. O celular não funciona. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Agora você acompanha o programa Panorama. Ótima tarde, nos vemos amanhã no mesmo horário. Tchau, valeu. Tchau, tchau.